vocês me vejam e para que a gente se conheça melhor. Então, nós vamos continuar a nossa aula, o nosso estudo do nosso bloco 3, onde a gente está falando sobre eurocentrismo. Vocês lembram que é eurocentrismo? Que são ali as questões europeias no centro do mundo? São as ideias europeias sendo ali levada para o restante do mundo, como sendo então as principais ideias ou as ideias que podemos entender como corretas. Lembram disso? Então vamos dar continuidade. Agora a gente vai estudar um pouco sobre o eurocentrismo no Brasil. Como que foi isso? Então a gente vai perceber que mesmo após o processo de colonização do Brasil, que foi colonizado também por países europeus, como foi o caso de Portugal, nesse sentido, o Brasil ele vem mergulhando nessas concepções eurocêntricas, ou seja, tudo aquilo que vem da Europa é que é bom, tudo aquilo que vem da Europa é que é interessante, é que vale a pena. E aí a própria ideia de nação foi em grande parte trazida por essa Europa, né? Nossa bandeira nacional, por exemplo, onde tem escrito ali ordem e progresso, até hoje nós utilizamos, ele foi inspirado numa ideia europeia. A gente pode ver também que alguns livros, algumas questões culturais brasileiras foram incentivadas por questões europeias, como, por exemplo, alguns livros onde narra-se histórias que eram histórias que buscavam se modernizar de acordo com o modelo ali apresentado pelos europeus. Então, nós vamos perceber que o eurocentrismo no Brasil, ele também fez muita diferença, tal como na África, tal como na Ásia, que foram os países que foram colonizados, então, pelas nações europeias. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem para vocês analisarem como que foi esse processo de eurocentrismo no Brasil. Vocês vão ver aqui que na visão de vocês do lado esquerdo tem uma imagem ali de um europeu que diz o seguinte: onde estão as vestes desse selvagem? Eu vou estar marcando ele aqui para vocês estarem vendo. Onde estão as vestes desse selvagem? E aí aqui a gente vai ver um nativo, dá para perceber pela sua própria imagem. Para que tantos ornamentos? Então, a gente vai perceber duas grandes diferenças. Então, de um lado, a gente está vendo que os nativos da região também estranham a forma ali de vestir, né, dos europeus, em contrapartida, esses europeus também estranham. Por quê? Porque são duas realidades diferentes. Porém, infelizmente, essas duas realidades diferentes não foram respeitadas durante muitos e muitos séculos. Agora a gente vai ver um pouquinho, e eu tô falando um pouquinho mais rápido para os vídeos não ficarem tão longos e vocês conseguirem acompanhar. O eurocentrismo na África. Vocês acham que o eurocentrismo na África teve uma característica diferente do que no Brasil, por exemplo? Vamos ler um pouquinho? Então, a África é um vasto continente, acompanhem aí a leitura, que abriga diversas etnias e sociedades. O Brasil, que é o país que possui o maior número de pessoas negras fora do continente africano, foi formado com a contribuição dessas culturas. Entretanto, basta conferir os conteúdos escolares no Brasil. A história que aprendemos é majoritariamente europeia, ou seja, maior, né? Vem de uma característica muito maior. Vocês vão perceber, principalmente agora no agora no 7º ano, no 8º e depois no 9º, que vocês vão estudar muito a Europa, as mudanças na Europa, os contextos, aquilo que a Europa trouxe, né, para o Brasil. E a gente vai perceber também, infelizmente, que a cultura africana nos nossos livros ainda é pouco estudada. A gente conhece muito pouco. Quando a gente conhece da África, a gente conhece ali questão de escravidão, questão de trazer esses escravos para esses outros continentes, e infelizmente a gente não tem o hábito e nem a cultura educacional de estudar mais profundamente. É uma luta muito grande de muitos historiadores conseguir colocar a história africana mais na nossa realidade, porque não fica só nisso. A África não existiu só para trazer escravos. É muito mais profundo o estudo da África. Então, essa conformação do currículo nos mostra como o centro de poder continua sendo a Europa.
né? Então a gente vai ver que a gente vai estudar tudo sobre a Europa e infelizmente muito pouco sobre a África, porque isso ainda não se tornou cultural. Porém, nós também vamos perceber que lá no ano de 2003, a partir do momento da Lei 10.639, a ideia curricular, aqueles que criam, né, que estudam os currículos escolares, começou a corrigir um pouco esse problema nas escolas. Hoje, a gente estuda um pouco mais de cultura brasileira, de cultura afro-brasileira, e a gente tenta estar colocando nas escolas, não agora nesse tempo de pandemia, mas quando a gente está presencialmente com vocês, a gente tenta estar colocando nas escolas eventos onde a gente está mostrando essas culturas africanas, né? Nossa escola tem esse hábito, essa cultura interna desses eventos, para que a gente possa contribuir com a maior aprendizagem. Coloquei aqui para vocês também uma imagem que retrata muito bem essa questão eurocêntrica, né? Questão da Europa dominando a África, onde a gente vai perceber, e não precisa nem de falar, eu acredito que só de ver vocês vão perceber o quanto a Europa se sentia e se fazia superior na África, infelizmente. É uma imagem que serve muito para vocês analisarem como essa questão de racismo, ela foi colocada, né, na nossa vivência, ela existe, infelizmente ainda existe muito, e como que isso faz diferença no nosso pensar hoje. E aí agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a questão do eurocentrismo e a filosofia. Professora, mas eu nem estudo filosofia, o que é isso, filosofia? Primeiro, quando a gente está estudando sobre o conhecimento, a gente está estudando sobre a vida, as ideias, a forma de pensar e a forma de analisar dessas pessoas e dessas sociedades que mudaram de acordo com que o tempo foram mudando. Então, assim como outras disciplinas, a filosofia que vocês vão estudar lá no ensino médio, logo lá no primeiro ano, ela vai fazer com que nós, seres humanos, estudantes, professores, conseguimos refletir um pouco mais sobre o outro, sobre a sociedade, sobre a minha forma de pensar, sobre a minha forma de aceitar o outro, sobre como aceitar esse outro, sobre analisar qualquer situação que eu esteja envolvida. Então, o eurocentrismo também, em relação à filosofia, por mais que a filosofia é uma das primeiras disciplinas que surgiu lá na Grécia, lá no século 6 a.C., então, séculos e séculos e séculos, a gente vai ver que lá quando surgiu a questão do eurocentrismo, os filósofos ali da Europa, eles dominaram o mundo, com as ideias de iluminismo, com as ideias de eurocentrismo, com as ideias de humanismo, com todas essas ideias agora modernas que a gente está estudando. E aí eu coloquei uma última imagem aqui dessa aula para vocês analisarem e pensar. Vocês vão ver que aqui do lado esquerdo está, este é o meu certo e esse é o meu errado. E o outro homenzinho fala, seus conceitos são estranhos. Por que vocês acham que eles estão divergentes ali nas ideias? E aí eu vou querer que vocês respondam para mim. As pessoas pensam da mesma forma ou as pessoas pensam de forma diferente e pensando de forma diferente, umas não aceitam as outras? O que é que vocês acham? Até o próximo vídeo. Jazinho tem mais um vídeo para vocês, tá bom?